dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, amém? Vamos começar nessa semana mais uma vez juntos, meditando na palavra de Deus. Eu queria, ao longo dessa semana, 5 dias, que a gente pode pensar um pouquinho sobre o tema sabedoria espiritual, a importância da gente adquirir a sabedoria. É uma ordem divina, né? Que a gente busque a sabedoria, que a gente tenha mais do que inteligência, né? Porque existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Todos nós temos inteligência, né? O ser humano normal é inteligente. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de usar o raciocínio de forma lógica. Sabedoria é mais do que isso, né? O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de entender a vida com profundidade. É uma capacidade de encontrar soluções baseadas em princípios. Isso é sabedoria. Muita gente tem inteligência, mas não tem sabedoria, né? Quantas pessoas têm muita inteligência, mas não têm a capacidade de perceber, de ter insight, de ter, né, revelações a respeito das coisas. É o que a palavra de Deus diz que nós devemos ter, acima da inteligência. Eu quero ler para vocês hoje um texto de Provérbios, capítulo 2, que diz o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, essa é uma palavra do Antigo Testamento, escrita por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, né? E que nos traz uma noção do que é a sabedoria, de como nós devemos lidar com ela. Sabedoria deve ser algo que deve ser buscado. Os verdadeiros sábios não são pessoas que são casualmente sábias. Não existe casualidade, não existe acaso na sabedoria. Sabedoria é algo que se deve buscar, que se deve procurar, que se deve conhecer as maneiras pelas quais se adquire. É o que esse texto está dizendo. Se nós diligentemente buscarmos como prata e como tesouros escondidos, a gente começa a encontrar algo espiritual, porque a sabedoria é mais do que racional. É um insight espiritual sobre a nossa razão. É uma iluminação sobre aquilo que a gente precisa entender. Então, o que Deus espera de mim e de você é que a gente tenha esse download, essa capacidade de receber dele insights. Ou essa palavra insight é uma palavra em inglês, mas em português seria mais ou menos como ter uma percepção das coisas, né? Porque a palavra insight em inglês significa visão interior, insight. E exatamente esse é o sentido de sabedoria, é que a pessoa começa a adquirir uma outra percepção que vai além da razão. É uma coisa poderosa, é uma coisa espiritual, não é meramente racional, é uma iluminação sobre o racional. Isso é sabedoria, é um entendimento que vai além da mera razão. Os filósofos todos eram racionais, né? Mas você vai aprender com a Bíblia que a verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito da sabedoria e de revelação. É o Espírito que nos habilita a entender coisas profundas que a gente não entende somente com a nossa pesquisa racional. E é sobre esse tipo de sabedoria que eu quero falar durante essa semana. Eu não estou falando de sabedoria filosófica. Eu não estou falando da sabedoria de Platão, de Sócrates, de Nietzsche e nem de filósofo algum. Eu estou falando de uma capacidade do Espírito Santo da gente entender a vida, da gente compreender as coisas do céu, da gente compreender as coisas do Senhor, espirituais,
que tem relação com os homens, né, com a humanidade e com as coisas de Deus. Isso é sabedoria ampla, que vai além desse escopo pequeno, né, de uma pesquisa humanista a respeito da vida. Aqueles que têm a sabedoria do Senhor começam a perceber as coisas do ponto de vista de Deus, como Deus enxerga as coisas, quais são os princípios que Ele estabelece para que a gente tenha uma vida abençoada, próspera, uma vida firmada em princípios sólidos, imutáveis. Você vai perceber que a sabedoria nos traz para a sobriedade, nos livra dessa sensualidade, dessa coisa carnal, dessa coisa física que domina a grande maioria da humanidade. Você vai perceber que quanto mais físico e carnal formos, menos sábios nós somos. Quanto mais capacidade de domínio você possa ter sobre a sua emocionalidade, sobre os seus sentidos e desejos, mais você pode ter um refinamento do entendimento, que é uma coisa espiritual. Então sabedoria é algo que vem de Deus. E todos nós precisamos dessa sabedoria como filhos amados de Deus, para que a gente possa ter uma vida aqui na terra que sirva não somente a nós, mas que sirva principalmente ao Senhor e àqueles que estão ao nosso redor, as pessoas, a humanidade, de maneira eficaz. Nós devemos ser peças-chave de Deus para trazermos soluções, para trazermos insights, para trazermos direcionamento, né, em situações que Deus quer que a gente tenha. E esse é o sentido de sabedoria que Deus quer trazer para a nossa vida. Mas eu quero começar essa semana orando com você. Note que esse texto aqui diz que nós devemos buscar isso, nós devemos querer. Deus não dá nada a ninguém que não queira. Amém? Esse é um princípio de sabedoria. Deus não dá nada para ninguém se você não quiser. Se eu não quiser sabedoria, Deus não me dá. Se eu não tiver essa preocupação de me aquietar e buscar o sentido mais profundo da vida, eu vou passar a vida inteira na superficialidade das coisas e eu não terei absolutamente nenhuma capacidade de discernimento a respeito de nada. Portanto, vamos começar orando ao Senhor nessa segunda-feira, pedindo a Ele que nos dê esse desejo, essa capacidade de termos a sabedoria espiritual que Ele quer nos dar. Vamos lá, feche seus olhos. Diga assim: Pai querido, a Tua palavra diz, Senhor, que do Senhor vem a verdadeira sabedoria. E eu creio nisso agora. Eu quero ter sabedoria para viver. Eu não posso mais continuar vivendo somente na força da minha inteligência humana. Eu preciso de uma coisa sobrenatural, uma habilidade divina de compreender as coisas, de compreender a vida, as pessoas, os princípios e os caminhos da vida. Eu te peço que o Senhor me dê hoje. Eu busco isso como a tesouros escondidos hoje. E eu creio que eu vou achar, Senhor, mais dessa sabedoria nesta semana que está começando, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te dê o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dEle, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã para a glória do Senhor. Amém.